Essa semana tive vários atendimentos. Atendi diversos tipos de pessoas, escutei muitas coisas. Quando a gente quer falar de pessoas trans, cada um tem a sua particularidade, sua subjetividade, cada um é cada um. Mas é incrível o quanto que alguns assuntos, em algumas dores, em algumas situações, em algumas questões, mesmo sendo pessoas completamente diferentes, também temos muitas coisas que são parecidas, né? Alguns possuem muito o sofrimento da família, relacionamentos, emprego, né? Saúde mental, corpo. Elas se atravessam, né? E hoje eu queria falar sobre a questão de começar a fazer uma transição e chegar em algum momento, você não dá conta. E isso ser entendido como, eu tentei, eu achei que era isso, mas não é. Tentei, mas achei muito complicado, acho que não é isso. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Cala a boca, tô falando com você não, inteligência artificial, sai daqui. E às vezes a gente se encontra naquele lugar de que tipo, nossa, vou voltar porque minha família quer, vou ser mais aceito, vai ser mais fácil. E é máquina batendo, é gato brincando, é tudo. E aí a gente se vê nesse lugar de que tipo, nossa, por que eu tô fazendo isso? Vou voltar pra trás, eu vou desistir disso, vou ser como meus pais querem, vou ser como minha mãe deseja, eu preciso de algum modo inconscientemente cumprir ali, realizar alguma coisa que é tão importante para ela, então eu vou desistir de tudo relacionado à transição de gênero. Tudo bem. Isso pode acontecer. Tem momentos que talvez a gente não dá conta de continuar. Tem horas que a gente quer que a gente dê conta de tudo, porque é isso que a gente quer, então vai lá e faz. Mas tem hora que a gente não dá conta. Ô Manuela, como é que pode ser tão fácil a gente se desprender de uma história, de uma família que nos idealizou e que já projetou nosso futuro e que desde quando o médico falou, é uma menina, é uma menina. Faço o que com tudo isso? Não é mais fácil mesmo a gente ter ali o apoio dos nossos pais, o apoio de quem conhece a gente, um trabalho que talvez nos aceite da forma como a gente possui essa aceitação, porque é normal, né? Um homem ser homem, mulher ser mulher. Negócio de trans. Que é isso? Isso não é normal. Então, ainda mais a gente vive num país aí que é o que mais mata pessoas trans. Você consegue perceber que quando a gente vai em busca da transição, a gente está indo em busca de si mesmo e só por nós? Raramente vai ter uma pessoa que vai estar ali, eu te ajudo, deixa comigo, tô aqui, vou te dar as mãos, vai dar certo. Não é verdade? Quem que quer perder tudo isso? Ainda mais sem saber o que vai acontecer depois, né? Quando a gente começa a tomar hormônios, quando a gente sofre uma transfobia, quando a gente fica com medo de entrar num banheiro, quando a gente quer comprar uma roupa, mas não pode comprar aquela roupa. É assim, o que a gente vai fazer com tudo, com todas essas histórias que a gente escuta, com todas essas dificuldades que a gente vê que pessoas trans passam? Isso dá medo? Isso assusta? Nossa, abri aqui meu Instagram, tô vendo uma violência com pessoas trans. Isso vai te dar mais forças pra você? Não, né? Não. É difícil mesmo. A gente tem que olhar e ver o quanto que realmente não é fácil. Cada pessoa trans vai enfrentar ali a complexidade de ser uma pessoa trans morando onde se mora, vivendo com quem se vive. É difícil, não é mamão com açúcar. Mas
Viver do jeito que a gente vive, chega um ponto que a gente não dá conta. Pode ir a mãe, o pai, a avó, o papa, a puta, pedir, mas você não dá conta. Chega um ponto que ou você vai se apagando porque você não existe, então você vai ficando mal, você não consegue assim, você tenta arrumar ali remédios pra dar um jeito, pra melhorar o humor, mas assim, lá no fundo, a gente sabe, né, o que nos incomoda e o que é difícil. E quando a gente faz esse passo de retornar, fui lá, tomei hormônios, cortei cabelo, e aí, a gente fez uma parte do processo, mas chegou numa parte, não deu conta, desistiu. Puta lá merda, será que está muito alto? Meu Deus, me perdi, a máquina fez eu me perder. Agora cala a boca, né? Agora você cala a boca, né? Vocês entendem o quanto que é compreensível? O medo, o desistir, é tanta coisa que vem junto com o ser uma pessoa trans. Às vezes essa bagagem de ser uma pessoa trans, ela é tão pesada e tão difícil de carregar que a gente coloca tudo na nossa bolsinha e quando vai ver, rebenta o fundo, descosturou a linha toda, porque nós não dá conta. A gente não dá conta, mesmo a gente desejando aquilo. Mas tem hora que a gente não sabe pra onde vai. Se a gente não sabe pra onde vai, se a gente sente medo, a gente acaba se paralisando. E a gente não consegue se mexer. Quando a gente não consegue se mexer, é mais fácil que os outros nos mexam. Então assim, de olhar pra nós mesmos e olhar pro quanto que é difícil, dá pra eu ir agora? Nossa, eu retornei, então eu vou desistir de tudo? Será? Será que naquele momento não estava difícil e você realmente não deu conta? E às vezes a gente vê esse momento, né, esse movimento de retornar para trás como se, nossa, tentei e não é isso que eu quero. Não vai dar para mim, eu não consegui arrumar emprego. Eu trabalhava com a minha mãe, então por isso que eu tinha um emprego, ela arrumou para mim. Então, para mim sair da onde eu tô, eu vou entrar no padrão, eu vou entrar onde desejam que eu entre, vou caber onde querem que eu caiba. E aí foi uma conversa ali de pedir dinheiro, não sei o que, minha avó, minha mãe, meu 13º se juntaram e viraram um mega. Eu entrei com uma roupa de meninos, né, que era a forma que eu me vestia, com o meu cabelo ele tinha que ter crescido ali 3 dedos, então ele tava pique Justin Bieber. E aí eu saí do cabeleireiro com o cabelão pra baixo do peito. Que é uma foto que eu sempre posto de antes e depois, porque é a única que eu tenho. Imagina se eu tivesse permanecido. Ser aquela menina que naquele momento não estava dando conta de enfrentar todas essas questões. Eu não consigo imaginar que a vida que seria construída, a vida que seria vivida não seria minha. Eu poderia ter feito todo mundo feliz, menos eu. E hoje, mesmo com essas complexidades de ser uma pessoa trans, né, tem esse medo, graças a Deus que eu não dei conta de sustentar um papel que queriam que eu sustentasse, né? Foi durante um tempo, porque foi um tempo que eu precisei, eu acho, estar melhor, entender um pouco mais. Então, enquanto eu passava por isso internamente, eu vivi uma vida ali durante 2 anos que só vivi mesmo para as pessoas. Mas chegou num ponto que eu falei, que eu tô arrumando? Aonde eu tô indo? Aonde eu vou com esse cabelo aqui? Tirei o mega hair, meu cabelo já estava aqui, quando vi eu cortei assim. E o medo, né, de, meu Deus, pagaram pra eu colocar o mega hair, agora meu cabelo cresceu e eu cortei tudo. Eu vou chegar em casa, o mundo vai cair. Eles vão ficar puto. Meu pai e minha mãe vai ficar puto. Às vezes a gente tem esses movimentos. Às vezes a gente não dá conta. Então, será mesmo que é tão errado voltar pra trás? Eu precisei do meu tempo, eu precisei parar
Então, assim, por que a gente tem que olhar pra nós do mesmo olhar que as pessoas que não nos aceitam? Com tanto peso, com tanto julgamento. Pra que fazer isso com a gente mesmo? Às vezes a gente vai voltar mesmo. Às vezes a gente vai parar. Às vezes a gente vai ter crise. Às vezes a gente vai achar que a gente tá ficando doido. Às vezes a gente vai pensar em milhões de coisas. Voltou a máquina. Ai, que beleza, esse vídeo vai ficar uma beleza. Essa é a vida real, não é mesmo? Máquina, vizinha, saindo a cada 5 minutos. Ela sai até de madrugada. 3 horas da manhã, ela tá saindo pra ver se tem correio. Então assim, essa que é a vida real. Me perdi no que eu falei. Vocês entenderam? I don't know. Eu não sei. Por isso que eu não faço vídeos, porque eu sinto que falei. Será que alguém entendeu alguma coisa? Mas tá passando por essas situações, tá confuso, muita coisa acontecendo, muita gente falando, muitas vozes na tua cabeça falando também. Procure falar com pessoas que queiram te ouvir, que às vezes a gente precisa falar e desentupir um pouco de coisas que estão aqui para que a gente consiga entender o que anda passando com a gente, né? Então, procure uma terapia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que é isso. Às vezes a gente acha que é uma dor só que nós está passando e que por conta dessa dor a gente não é trans nenhum, a gente está endoidando. Ó, aí que eu vou te falar, para de ser doido. Para. Em nome de Jesus. Se em algum momento você se questionou, o questionamento já tá vindo de algum lugar, né? Que senão um questionamento sobre quem você é nem viria. Então, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que deve escutar isto. Meu Deus, a máquina não para.